Pessoal, nosso primeiro conteúdo vai ser esse, tá? Matéria e energia. A gente vai começar falando do que a gente já falou na aula passada. Falei de uma forma, agora eu vou deixar o conceito aqui de uma forma mais formal. Para quem estava na aula passada, vocês ainda lembram o que é química? É a ciência que estuda a matéria. Beleza, química é a ciência que estuda a matéria. Foi isso que eu falei para vocês na aula passada, tá bom? Aula passada eu deixei essa definição para vocês. Hoje eu vou deixar uma definição um pouco mais formal. Vocês lembraram, né? Aula passada eu falei disso aqui para vocês, da visão de química entre os anos 70 e 90. Falei da visão atual, tá? A visão de química nos anos 70, 80, 90, que era mais uma ciência voltada para a indústria, para produzir produtos químicos. Hoje a gente já tem a ideia de, talvez, de cientistas mexendo em vidrarias, laboratórios, esse tipo de coisa, que na verdade também não é bem assim. E a definição de que a química basicamente é a ciência que estuda a matéria, como foi falado, mas uma definição mais formal, mais completa, é que a química ela é a ciência que estuda a matéria, as transformações na matéria e as propriedades da matéria, tá? Essa daqui é uma definição mais completa. Se por acaso eu perguntar em uma prova o que é química e vocês me disserem, prova não, uma atividade, é a ciência que estuda a matéria, ponto. Beleza, você acertou, tá bom? Mas essa daqui é uma definição um pouquinho mais completa. Estuda também, que inclui as propriedades e as transformações na matéria, tá? Por que isso é importante? Aula passada, eu acho que eu estava falando para vocês do que não é matéria. Para quem estava na aula passada, deve recordar que eu falei que sentimentos, emoções e aí por diante. Os sentimentos, emoções não são matéria, mas envolvem transformações na matéria. E por isso, mesmo sem ser matéria, a gente estuda em química. Então, por isso que é importante essas transformações e as propriedades que a gente vai ver já já, tá bom? Caso tenha alguém que não estivesse na aula passada, então se química estuda matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então qualquer coisa que você consiga imaginar que ela tenha massa, ou seja, que seja possível você pesar aquela coisa e que ela ocupe um certo volume, então ela é matéria. Por exemplo, o celular tem massa? Tem, o celular tem um certo peso, tá? Então, se ele tem um certo peso, se ele tem uma certa massa e tem volume, ocupa espaço, é matéria. O computador, da mesma forma, tem um certo peso, uma certa massa e tem também um certo volume. Da mesma forma, qualquer uma dessas coisas que estão aqui nessa imagem, clipe, livro, caderno, lápis, bloquinho de nota, um grampeador, a parede lá atrás, uma mesa, a pessoa que aparece aqui nessa imagem, tá? Assim como nós, nossa roupa, nosso cabelo, por exemplo, objetos tipo caneca, e aí por diante. Praticamente 99,9% das coisas tem matéria. Dava para botar mais um bocado de casa decimal, tá? Porque, como eu já falei até agora há pouco, as únicas coisas que a gente define como não sendo matéria são os sentimentos, emoções, coisas que a gente imagina, mas que não é real. Basicamente, tudo que é real mesmo, de tocar, sentir, tem matéria, tem massa, aliás, e portanto é matéria. Tem massa, ocupa lugar no espaço, tá? É difícil, inclusive, é porque hoje eu já falei, né? Sentimentos, emoções, já falei aula passada, mas se não é difícil a gente parar e pensar em uma coisa que não tenha massa, que não ocupe espaço, beleza? Então, matéria, qualquer coisa que vocês possam imaginar que tenha massa, tenha volume, é matéria. Pessoal, falei o que é matéria, a gente já sabe que a química estuda a matéria no geral, então agora eu vou mostrar para vocês algumas das propriedades da matéria, tá? E o que são propriedades? São características, tá? Que um grupo de partículas, ou nesse caso, que a matéria no geral, ela tem, tá certo? Então são características que em conjunto elas conseguem definir a espécie de matéria que eu tenho, tá bom? Essas características são como a gente descrever uma pessoa.
tem algumas características, por exemplo, que são gerais, que qualquer um tem. Imagine aí eu descrevendo uma pessoa e para dizer quem é a pessoa, eu digo, ei, aquela pessoa que tem uma cabeça em cima do pescoço. Todo mundo tem uma cabeça em cima do pescoço, tá? Essa é uma característica mais geral. Existem também características mais específicas. Por exemplo, você já viu determinada pessoa que tem um sinal bem em cima do olho, e aí vai ser bem mais fácil de identificar, tá bom? Então, propriedades é igual a características, tá? Nesse caso, eu estava falando de pessoas, mas as propriedades também, propriedades da matéria, tá? Como eu falei, algumas propriedades são gerais. E o que são propriedades gerais? São propriedades que são comuns a toda espécie de matéria. Ou seja, não importa o material que você tenha, tá? Matéria é tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Quando eu estou me referindo a algo específico, a gente vai chamar de material, tá bom? Então, não importa qual o material que eu esteja falando, essas características gerais sempre vão estar presentes nele. Exemplo de propriedade geral. Massa. Qualquer material que eu possa imaginar, ele sempre vai ter massa. Eu estou falando de metais, tem massa. Um líquido qualquer, tem massa. E aí por diante. Essas características, por elas serem inerentes a toda espécie de matéria, ou seja, qualquer material tem essa característica, eu não consigo diferenciar os materiais a partir dela, tá bom? Se eu digo, por exemplo, gente, eu tenho ali no armário 1 quilo de um determinado material. Só com essa informação, vocês conseguem saber 1 quilo de que eu tenho no meu armário? Só eu dizendo que tem 1 quilo, vocês conseguem saber o que é? Não. Não, né? Porque eu posso ter... Vocês podem chutar. Se está no seu armário, deve ser 1 quilo de açúcar. Beleza, pode ser, mas pode ser 1 quilo de arroz, pode ser 1 quilo de feijão, pode ser 1 quilo de farinha, pode ser 1 quilo de tantas coisas, porque qualquer coisa, com qualquer material, eu posso formar 1 quilo. Então, deu para entender o que seriam propriedades gerais? Aquelas que todo mundo tem. Justamente por todo mundo ter, a gente não consegue diferenciar um material do outro, tá bom? Tipo a pessoa que tem a cabeça em cima do pescoço, né? Lógico, todo mundo tem isso. Só por essa informação não consigo diferenciar ninguém, certo? A gente tem também as propriedades funcionais. O que são propriedades funcionais? São algumas propriedades, sabe, tá, que são comuns a apenas alguns determinados grupos de matéria. Por exemplo, o grupo das frutas cítricas. Na verdade, aqui tem um grupo um pouquinho maior. Seria o grupo dos ácidos, tá bom? O que são isso? Substâncias ácidas. Em química, a gente, para conseguir estudar, porque vocês já viram, né? Matéria é muita coisa. Então, para a gente conseguir estudar tudo, a gente divide em funções, basicamente. A gente tem funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. E a gente tem funções orgânicas, que não dá nem para contar todas aqui, mas hidrocarbonetos, álcool, aldeídos, cetonas, tem uma infinidade. A gente vai ver isso lá no 3º ano. Mas a gente divide em funções, tá? Cada função orgânica ou inorgânica, cada grupo, tá, desse que a gente vai chamar de funções, eles têm características em comum desse grupo, tá? Não é todo material que tem, mas todos os que estão dentro desse grupo vão ter. Por exemplo, estão vendo essa imagem aqui, ó, tem limão, laranja, tamarina ou mexerica, não sei como é que vocês chamam, mas tem tudo isso aqui. O que é que tem em comum entre essas frutas? Todas elas têm um sabor azedo, tá? Umas mais, outras menos, mas todas essas frutas aqui têm um sabor azedo. Esse sabor azedo é uma característica de substâncias ácidas, tá? Qualquer substância ácida vai ter sempre o sabor meio azedo. Ou o contrário, quando você prova uma substância, alguma comida, e ela tem um sabor meio azedo, tipo vinagre, para quem já provou, significa que essa substância ela é ácida, tá dentro do grupo ácido, tá certo? E a gente tem ainda as propriedades específicas da matéria, que essa sim é específica, são propriedades específicas de cada tipo de material, tá bom?
O que seria uma propriedade específica, por exemplo? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Já ouviram falar disso? Ponto de fusão, temperatura na qual uma substância sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Ou seja, pensando na água, é a temperatura que a água derrete, que o gelo volta a ser água, ou o contrário, que a água passa a ser gelo, tá bom? Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância ferve, tá? Sai do estado líquido, vai para o estado gasoso. No caso da água, qual o ponto de fusão, o ponto de ebulição da água? A água ferve quando chega a quantos graus? Então, a água ela ferve a 100 graus Celsius, tá certo? E não existe nenhuma outra substância que ferva exatamente a 100 graus Celsius como a água. Essa é uma propriedade específica. Cada tipo de material tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Na verdade, só corrigindo agora o que eu falei, pode ser que alguma substância tenha o mesmo ponto de fusão que outra. Mas se ela tiver o mesmo ponto de fusão, o ponto de ebulição vai ser diferente. Se ela tiver o mesmo ponto de ebulição, o ponto de fusão vai ser diferente. De forma que o conjunto ponto de fusão, ponto de ebulição daquela substância é específico dela. Não tem nenhuma outra que seja exatamente igual. Vou mostrar para vocês algumas das propriedades gerais. O que são propriedades gerais? Vocês já sabem, aquelas que pertencem a todo tipo de matéria, ou seja, todo tipo de material tem essa propriedade, entre elas, massa. Todo material tem massa, tá? Qualquer espécie de matéria que você possa imaginar sempre vai ter massa. Sobre a massa, eu só queria mostrar o seguinte. Como é que a gente mede a massa? Como é que a gente verifica a massa? Não falo... Tipo, com qual instrumento? O instrumento, vocês sabem, a balança, né? A gente verifica a massa com a balança. Mas, mais especificamente, em qual unidade a gente usa para verificar massa? Eu vou dizer a primeira e aí vou ver se vocês sabem mais alguma. A gente, quando vai medir massa, a gente utiliza normalmente o quilograma. Além do quilograma, quais outras unidades a gente pode utilizar para medir massa? Vou tentar fazer vocês lembrarem. Olha só. Isso aqui é 1 quilo, tá? 1 quilograma, 1 quilo. Quando a gente vai comprar, por exemplo, arroz, feijão, carne, normalmente a gente compra... Opa, alguém chegou aí, alguém falou. Normalmente a gente usa quilo. Mas quando é algo muito pequeno, a gente usa só o grama. É o grama, tá? A gente vai usar grama. Se for menor ainda, imagine o seguinte, grama ainda pode ser uma unidade muito grande. Algum de vocês já observou os remédios? Remédio, ele mede a massa que tem do princípio ativo, não em miligramas. Miligramas. Seria um valor muito alto, isso mesmo, pessoal. Miligramas. Seria um valor muito alto. Então, os remédios a gente consegue medir em mili, isso é um M, tá? Miligramas, tá bom? Então, quilo, grama, miligrama. Tem ainda uma outra unidade para a gente medir massa que eu acho que vocês conhecem. Quando eu tenho algo muito grande... A tonelada? Tonelada, exatamente. Então, olha só, é importante vocês reconhecerem essas unidades, tá? Por exemplo, se eu falo 10 toneladas, você tem que saber que tonelada se refere à massa. 10 quilos, 10 gramas, 10 miligramas e aí por diante, tá? Qualquer uma dessas unidades aqui, a gente sempre vai estar se referindo à massa. Apesar de que essas unidades são bem comuns, você sabe, 1 quilo você está se referindo a algo que foi pesado lá na balança. Você não vai confundir, por exemplo, 1 quilo com 1 litro. Litro tem a ver com extensão, ou seja, com volume. Com massa tem a ver o que a gente mede na balança. Com volume, extensão, tem a ver o que a gente consegue medir. Colocar, por exemplo, em um determinado espaço, uma garrafa, um jarro, algo assim, e medir quanto cabe ali dentro, beleza? Então, já mostrando aqui uma segunda propriedade geral da matéria que se chama extensão, ou seja, toda matéria, ela ocupa espaço, ela tem volume, tá bom? E esse volume, essa extensão, ela vai ser medida em litros, como eu já coloquei aqui, mas pode ser medida também em outras unidades, como, por exemplo, conseguem lembrar de alguma? ml. Então, pessoal, olha só, tem o litros, tem o ml, que é o mililitros,
Tem alguma outra forma de eu medir volume? Deixa eu tentar direcionar para ver se vocês lembram. Um reservatório, tipo um açude, tipo a barragem de Açu. Como é que mede a quantidade de água que ela suporta? Metro cúbico, tá? Acertei, professor? Metro cúbico, sim. Metro cúbico Aí. é uma medida de volume, tá? Da mesma forma que a gente pode ter, por exemplo, o centímetro, isso é um C, tá? Centímetro cúbico. Aí sim, ó, apareceu centímetro, mas é centímetro cúbico. Então, por exemplo, eu posso ter centímetro cúbico, eu posso ter milímetro cúbico, que seria muito, muito pequeno, e eu posso ter também decímetro cúbico. O decímetro cúbico seria basicamente um cubo com 10 centímetros de lado e que ele teria o mesmo volume que a gente tem em 1 litro, tá bom? Mas esses dois aqui, vocês vão precisar lembrar, mas é só ver. Se tiver centímetro, se tiver cúbico aqui no final, você sabe que está se referindo a volume. E se não, vai ser litros, ou litros mesmo, ou ml, que significa mililitros. Qualquer um desses se refere a volume. Uma outra propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade. O nome é difícil, tá? Mas a explicação não, bem facinho. A impenetrabilidade é o fato de que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É algo bem simples de a gente conseguir compreender, tá? Mas vou devagar de novo. Duas porções de matéria, tipo minha mão esquerda, minha mão direita, elas não podem ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Vai encostar uma na outra e elas vão parar de avançar. Eu não consigo ser igual aquela menininha lá dos X-Men, se é que algum de vocês já assistiram, que atravessa... Não, é a lince negra. Lince negra. Que atravessa as paredes, consegue entrar dentro da parede. Não é assim, tá? A matéria, ela nunca, duas porções de matérias diferentes vai ocupar o mesmo lugar no espaço na mesma hora. Divisibilidade. O que seria divisibilidade? Ocorre o seguinte, a matéria ela pode ser dividida sem que eu altere com isso a constituição da matéria, só que, claro, dentro de um certo limite. Como assim? No estágio que a gente está de estudar química, imagine aí você pegar uma folha, você rasga a folha no meio, a folha é de papel, você rasga no meio, os dois pedaços continuam sendo papel, tá? Se você rasgar de novo, quantas vezes você quiser com a mão, vai continuar sendo papel da mesma forma. Lá na frente, a gente vai ver que toda matéria é constituída por átomos. E aí, quando a gente chegar nesse nível de estudo, entender que se a gente separar um átomo do outro, aí sim a gente altera a constituição da matéria. Por isso que tem dizendo aí dentro de um certo limite, tá? Mas no geral a gente pode dividir a matéria sem que ela altere, sem que seja alterada a sua constituição. Tudo bem? Nós temos ainda a compressibilidade. E o que seria compressibilidade? A compressibilidade ela é uma propriedade que ela nos diz que o volume ocupado por determinada porção de matéria ele pode diminuir sob a ação de forças externas. Imagine, por exemplo, uma esponja. Se a gente tiver uma esponja, a gente consegue pressionar essa esponja e ela vai diminuir de volume. No caso da esponja, essa diminuição, a compressibilidade dela é muito grande, ela vai diminuir bastante de volume. Existem outros materiais que não diminuem tanto assim. Se a gente imaginar o concreto, por exemplo, o concreto a gente não consegue imaginar ele diminuindo tanto de volume quanto a esponja, mas ainda assim ele tem, assim como qualquer espécie de matéria, ele tem sempre compressibilidade, tá? Ele consegue diminuir um pouco o seu volume quando uma força externa age sobre ele, tudo bem? A gente tem também a elasticidade. O que seria elasticidade? É praticamente o contrário de compressibilidade. No caso da esponja, você pressiona, seria compressibilidade, ela diminui de volume. No caso da elasticidade, essa propriedade ela diz que, dentro de um certo limite, quando essa força externa que estava sendo pressionando a esponja, quando essa força cessar, toda matéria ela tem a capacidade de voltar à sua forma original. Imagine a esponja, você pressiona, ela tem a capacidade de diminuir de espaço, isso se chama compressibilidade, tá? Quando você solta, quando você para de fazer força sobre ela, ela tende a voltar ao normal, isso se chama
elasticidade, tá bom? Então essas duas propriedades elas estão bem interligadas uma à outra, tudo bem? Isso ocorre, pessoal, ao nosso redor o tempo todo. Se vocês imaginarem, por exemplo, as pontes, quando as pontes são construídas, podem observar, sempre que a gente vai entrar em uma ponte, ou quando a gente está saindo dela, normalmente tem sempre um espaço vazio, parece até uma falha de construção entre o asfalto e o início da ponte. Normalmente é um espaçozinho bem pequeno, tá? Mal dá para perceber se você passar rápido, mas se você passar e olhar com calma, você vai perceber que existe esse espaço. Para que é esse espaço? Justamente porque ele considera a compressibilidade e a elasticidade desse material, do concreto, que a gente não consegue perceber só olhando, tá? Mas a gente tem que levar em consideração quando se vai fazer um projeto de uma ponte, por exemplo. Em dias mais quentes, ela tende a dilatar, ou seja, aumentar um pouquinho de tamanho. É pouco? É, mas se você deixar ela totalmente presa, se ela ter essa flexibilidade de aumentar um pouquinho de tamanho ou diminuir um pouquinho de tamanho, ela vai quebrar em dias mais quentes, vai tender a trincar, como a gente chama, né? Ela tende a quebrar, tá bom? Então, pontes, sempre se leva em consideração isso. Um outro exemplo, espaços públicos. Normalmente, quando se tem o chão, o piso de espaços públicos, por exemplo, praça de alimentação, o pátio da nossa escola, por exemplo, quando se faz o piso, não sei se vocês já perceberam, mas tem lá uns quadrados feitos com uma fitazinha de borracha. Já perceberam isso? Aquilo é justamente também para que aquele concreto que está ali em cada um daqueles quadrados, ele consiga ter essa compressibilidade e essa elasticidade, tá? Aumentando e diminuindo um pouquinho de espaço, sem que ele rache, sem que ele trinque, porque aquela partezinha de borracha, ela consegue absorver as pequenas variações de volume que o concreto ele vai ter. Tudo bem, gente? A gente tem também as propriedades funcionais da matéria. As propriedades funcionais são propriedades que são comuns apenas a determinados grupos de matéria, certo? E elas vão ser identificadas pela função que elas desempenham. Nós em química nos preocupamos em particular com esse tipo de propriedade, tá? Não vou entrar tanto em detalhes sobre cada uma delas, porque ainda esse ano, no primeiro ano, a gente vai ver funções inorgânicas, no caso ácidos, bases, sais, óxidos. E lá no terceiro ano nós vamos ver também funções orgânicas, que são diversas, tá bom? Então eu vou passar rápido por essa parte, tá? Só tentar explicar direitinho o que são as propriedades funcionais, mas cada uma das funções a gente entende depois, tá? Propriedades funcionais, gente, são propriedades que é comum a determinado grupo de matéria. Por exemplo, se a gente observar essa primeira imagem aqui, todos os alimentos que estão aqui, eles têm o sabor azedo. Isso se deve a todos esses alimentos terem em sua composição alguma substância ácida, que faz com que eles tenham sabor azedo, tá? Qualquer substância ácida vai ter sempre o sabor azedo. No caso dos sais, por exemplo, sais, como o próprio nome diz, né? Ele vai ter o sabor salgado. Então, sempre que você provar algo que tem um sabor salgado, você sabe que ali dentro tem um sal, algum tipo de sal. Quando eu falo algum tipo de sal, não é só o sal de cozinha, não, tá? O sal de cozinha que a gente conhece por NaCl. Existem outros tipos de sal. Esse aqui é o mais comum, que a gente mais usa, mas existem diversos tipos de sais, como a gente consegue ver aqui até pelo aspecto, tá bom? Então, o fato das substâncias serem salgadas indica também que ele está dentro de um grupo funcional, ou seja, dos sais, tá bom? Da mesma forma, esses alimentos aqui, que são alimentos alcalinos, ou seja, básicos, tá bom? Todos esses alimentos aqui têm sabor adstringente. O que seria isso? São alimentos que quando a gente coloca na boca, meio que ele trava o nosso paladar. Se vocês já comeram uma banana, quando ela está meio verde, não tem um sabor meio diferente? Então, aquele sabor se deve à basicidade que a gente tem na banana verde. E temos também as propriedades específicas. Essas propriedades são propriedades individuais de cada tipo de matéria, ou seja, de cada tipo de material, tá bom? Só para deixar claro, quando eu falo particular, não significa que é uma propriedade que apenas aquele tipo de matéria vai ter, tá? Algumas dessas propriedades são propriedades que toda matéria tem, no entanto, é individual para cada uma. Como assim? O ponto de fusão, por exemplo,
toda substância tem o ponto de fusão, ponto de ebulição. Qualquer substância vai ter esses dois marcadores, tá? No entanto, o valor numérico do ponto de fusão, do ponto de ebulição, isso é específico de cada material. Então, conseguiram compreender? A gente tem propriedades específicas que o valor numérico é específico. A propriedade, no geral, a maioria dos compostos vão ter, tá bom? Então, olha só. Essas propriedades específicas, elas vão se dividir em 3 grupos. Propriedades organolépticas, tá? As propriedades organolépticas são aquelas que são capazes de impressionar os nossos sentidos. Significa que a gente não precisa de nenhum mecanismo, nenhum instrumento sofisticado para identificar essas propriedades. A gente consegue perceber apenas com os nossos sentidos, como, por exemplo, exemplos de propriedades organolépticas, o cheiro, tá? Que a gente vai conseguir perceber naturalmente, o gosto, a cor, o brilho, que a gente consegue muitas vezes só olhar e perceber, não é isso? E até mesmo quando a gente consegue tocar em uma determinada substância e diferenciar de outra. Mas imagine o gosto, por exemplo. O gosto é uma propriedade organoléptica, a gente consegue identificar apenas com os nossos sentidos. O gosto do feijão é diferente do gosto do arroz. Se tapar seu olho, se tapar seu nariz e você provar arroz e feijão, você vai conseguir diferenciar. Da mesma forma, o cheiro. Muitas vezes a gente chega em determinado local, eu gosto de café, por exemplo, não sei se vocês gostam, mas quando a gente chega, às vezes tá acabando de sair um café e só pelo cheiro a gente já sabe que ali está sendo preparado um café, tá? Então são propriedades específicas, cada substância vai ter o seu específico e a gente chama de propriedades organolépticas porque a gente consegue perceber através de nossos sentidos, tá bom? A gente tem também as propriedades químicas, propriedades específicas do tipo química, tá? Esse tipo de propriedade, ela diz respeito aos tipos de transformação que cada material, ele é capaz de sofrer. Por exemplo, imagine o vinho. O vinho, se você deixar exposto ao sol durante muito tempo, fora de geladeira e tal, com o tempo esse vinho vai azedar, como a gente costuma dizer, tá? Ou seja, ele vai se transformar em vinagre. Aquele vinagre que a gente compra também para colocar em comida, no caso do vinho, ele se transforma em um vinagre, mas a gente não pode nem consumir porque ele não foi tratado devidamente, tá? Mas o vinho, ele pode se transformar em vinagre se a gente deixar ele exposto ao sol. Já o ferro, a gente tem a capacidade de fazer aço a partir do ferro, tá? Através de algumas reações químicas, de algumas misturas, a gente consegue formar o aço a partir do ferro. Essas são propriedades químicas, propriedades específicas, tá? Por que são específicas? Porque eu jamais vou conseguir transformar vinho em aço, muito menos transformar ferro em vinagre, tá? Então, perceba que é propriedade específica. Cada material pode sofrer determinadas reações químicas e se transformar em outro. Mas não é todo material que pode se transformar em qualquer substância, tudo bem? Então, por isso a gente chama de propriedades específicas e a gente diz que são propriedades químicas porque diz respeito ao tipo de transformações da matéria, tá bom? Então, propriedades químicas. Nós temos ainda as propriedades físicas. Essas a gente vai se preocupar em particular nesse momento, tá? A gente vai ver algumas já, mas as propriedades físicas são normalmente valores experimentais que são encontrados para cada tipo de matéria. Exemplo, de novo, ponto de fusão, ponto de ebulição, que a gente vai ver. Também densidade, solubilidade, todos esses a gente vai ver, tá bom? Então, essas propriedades físicas, em particular, são propriedades que todo material vai apresentar. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. No entanto, o valor é específico para cada tipo de substância, tá bom? E um detalhe sobre as propriedades físicas é que esse tipo de propriedade ela não altera a constituição da matéria. Então, eu consigo verificar a densidade e a densidade não altera a constituição da matéria. Faz essa ressalva aqui, inclusive, para diferenciar das propriedades químicas. As propriedades químicas, elas alteram a composição da matéria, a constituição da matéria. Por exemplo, quando eu transformo vinho em vinagre, eu estou alterando a constituição dessa matéria, tudo bem? Falando ainda sobre propriedades específicas da matéria, nós temos algumas das principais propriedades específicas da matéria. O primeiro exemplo, densidade. A densidade, gente, muitas vezes ela é confundida com o peso, tá?
ou com a massa. Algo é mais pesado do que isso, é mais pesado que aquilo. E na verdade, muitas vezes o termo correto seria denso, tá? Aposto que vocês já ouviram, aposto não, né? Mas boa parte de vocês provavelmente já ouviram uma perguntinha tipo boba, tipo uma pegadinha que diz: quem é mais pesado, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Alguém já ouviu isso? Para os que não ouviram falar sobre isso, o que vocês acham, pessoal? Quem é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na verdade, tanto faz, tá? Por que a gente às vezes confunde? Por que a gente tende a pensar? O normal é pensar que o quilo de chumbo é mais pesado que o quilo de algodão. Mas aí a gente está misturando os conceitos. A gente está misturando massa com densidade. Densidade, aí sim. Qual dos dois tem a densidade maior? O chumbo ou o algodão? Com certeza, o chumbo. Mas o que é densidade? A densidade, gente, ela relaciona a massa de um material com o volume desse mesmo material. Então, a densidade ela sempre relaciona isso, massa com volume. É por isso que a gente confunde, porque, por exemplo, quando a gente tem 1 quilo de chumbo, não sei se vocês já viram 1 quilo de chumbo, mas 1 quilo de chumbo é uma porçãozinha muito, muito pequena, tá? Já 1 quilo de algodão, por exemplo, é uma porção muito grande. Eu preciso de muito algodão para ter 1 quilo. E às vezes, por ter essa noção que eu tenho, vocês têm, é natural a gente ter a noção de o que eu preciso ter um volume maior para pesar mais ou menos, a gente acaba confundindo na hora de responder a pergunta que eu fiz anteriormente. Então, é preciso a gente ter um pouquinho de cuidado, tá? Densidade, relação de massa com volume. Na prática, a gente usa constantemente a ideia de densidade. Normalmente, a gente chama tudo de peso. Massa a gente chama de peso, densidade a gente chama de peso, e são coisas diferentes. Mas percebam, às vezes a gente diz, isso aqui é muito pesado. O ferro, por exemplo, é muito pesado. O algodão é muito maneiro. Não é assim que a gente fala? Essa ideia de pesado e maneiro, quando a gente compara um com o outro, a gente, na verdade, não deveria usar peso, deveria usar densidade. O ferro é muito denso, o algodão não é tão denso assim. O que varia entre eles é a densidade. Tudo bem? Eu não sei se eu consegui deixar claro para vocês o que seria densidade. É sempre essa relação da massa de um determinado corpo dividido por o volume desse mesmo corpo, desse mesmo objeto. Então, se a gente pensar, por exemplo, no ferro e no algodão, ou no chumbo e no algodão, a massa de um quilo de chumbo, por exemplo. Então, eu vou ter 1 quilo aqui em cima e o volume, para que eu tenha 1 quilo, é muito pequeno, é pouco demais. Então, eu vou ter 1 quilo dividido por um número bem pequeno. Vou ter uma densidade grande. Já se eu tiver o algodão e eu tiver o mesmo 1 quilo, mas eu vou ter um volume muito, muito grande. Então, eu vou ter 1 dividido por um número grande. A densidade vai ser pequena, tá? Então, essa densidade ela aumenta e diminui. Mas o que é bacana sobre a densidade é que ela não varia em função da quantidade de material que eu tenho. Se eu tiver 1 quilo de chumbo e calcular a densidade, dividir a massa desse quilo de chumbo por o volume que ele ocupa, eu vou ter um valor de densidade. Se eu tiver 1.000 quilos de chumbo e dividir por o volume que esses 1.000 quilos ocupam, eu vou ter exatamente o mesmo valor de densidade. Porque percebam, à medida que eu aumento a massa, significa que estou aumentando a quantidade, estou aumentando o volume também. Então essa divisão aqui é sempre um valor constante para o mesmo material, tá bom? Então tá aqui a formulazinha, já a gente vai calcular a densidade de alguns materiais para que vocês entendam. Olha só, além da densidade, nós temos ainda como propriedades específicas a solubilidade. O que é a solubilidade? Ela corresponde à quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade do solvente em certa pressão e temperatura. Eu acho que eu não fui muito claro, tá? Mas eu li até o final para a gente entender as coisas. Bora entender de novo e depois eu releio. Olha só, soluto, solvente, tá aqui destacado em verde. Sempre que você tem a mistura de um material líquido, não necessariamente líquido, tá? Mas vou explicar exclusivamente para os líquidos.
Quando você tem um líquido e coloca dentro desse líquido algo sólido para dissolver ali dentro, a gente diz que eu tenho um soluto e um solvente. Um exemplo bem prático disso, antes de dar o exemplo, só para deixar claro, tá? A gente tem soluto e solvente também, não necessariamente tem que estar estado líquido, estado sólido, pode ter outros estados, mas só para a gente não confundir. Bora pegar um exemplo bem prático da nossa casa. Quando você pega um suco, vai fazer um suco, por exemplo, aí pega água e coloca açúcar ali dentro, ou o kisuke ali dentro, digamos assim. Aí você está preparando uma solução. Mas imagine que você quer fazer a garapa, o mais simples possível, garapa de açúcar ou preparar água e sal, tá? Quando você tem isso, um copo com água e vai colocar açúcar dentro, você tem um solvente, que é a água, é aquele que vai dissolver o outro, e você tem um soluto, que é o que você está colocando ali dentro da água, tá bom? Então você tem soluto, que no caso seria o açúcar, e teria o solvente, que seria a água, certo? Aí ocorre o seguinte, olha, cada material, por exemplo, o sal e a açúcar, se eu for dissolver na mesma quantidade de água, vocês vão perceber que o sal vai dissolver mais ou menos que a açúcar. É praticamente impossível ter dois materiais que se dissolvam exatamente a mesma quantidade em um copo de água, por exemplo, tá bom? Então a gente chama isso de solubilidade. Eu vou reler de novo o conceito para a gente tentando entender. Ó. Solubilidade é a quantidade máxima de um determinado soluto, aquela partinha sólida, imagina aí tipo açúcar, que eu consigo colocar, consigo dissolver em uma determinada quantidade de solvente, ou seja, em uma determinada quantidade de água, tá bom? A uma certa pressão e temperatura. A pressão e a temperatura, elas influenciam diretamente na curva de solubilidade de um material. Todos vocês já fizeram um suco, já precisou adoçar um suco alguma vez e já precisou adoçar café alguma vez? Me diga uma coisa, onde é mais fácil fazer com que o açúcar desapareça lá no final, no suco ou no café? Gente, normalmente no café a gente precisa mexer bem menos para conseguir dissolver o açúcar. Se vocês tiverem dúvida e quiserem testar na prática daqui a pouco, faça o seguinte: esquenta um pouquinho de água na sua casa, tá? Deixe ferver bem pouquinho mesmo. E coloque em um copo. Na mesma hora, pegue água gelada, tá? Se possível na mesma hora, mas ou um pouco depois, pegue água gelada, coloque a mesma quantidade em outro copo e tente dissolver uma colher de açúcar em uma colher de açúcar no outro. Ou não uma colher, que talvez não vá dissolver em nenhum dos dois, mas um pouquinho de açúcar, uma certa quantidade de açúcar em um e em outro, para você ver qual vai ser mais rápido, qual vai ser mais lento, tá? A temperatura, ela influencia diretamente na solubilidade de um material. No geral, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, tá? Então, quanto mais eu aqueço aquela substância, mais soluto eu vou conseguir dissolver ali dentro. No geral, tá? Não funciona assim para todas as substâncias. Por exemplo, gases, eles são ao contrário. Quanto menor a temperatura, mais o gás se dissolve. Então, menor temperatura, gás ele vai se dissolver cada vez mais, cada vez mais. Se você aumenta a temperatura, ele vai se dissolver cada vez menos. Já ocorreu com vocês, na casa de vocês, aliás, de a mãe, alguém, ou até mesmo vocês, deixar qualquer coisa lá dentro da geladeira que tem um cheiro forte? Por exemplo, aqui na serra onde eu moro, é muito comum caju. A gente faz suco de caju ou deixa o caju na geladeira. E no outro dia, se a gente esqueceu e deixou ele descoberto, no outro dia, quando a gente vai beber água lá da geladeira, a água está com o gosto do caju, ou da cebola, do alho, ou mais ainda, algumas vezes quando a gente compra dindim, aí ele tem um gosto tipo de alho, de cebola. Eu antes imaginava que era porque a pessoa era meio cebosa, sabe? Tinha feito o dindim com as mãos sujas, não tinha nem lavado, tipo, preparando o almoço fazendo dindim. Aí ficou o gosto de um no outro. Mas na verdade não é, tá? Na verdade, quando a gente tem tipo o cheiro, o gosto de alguma fruta ou verdura, no caso de cebola, alho, em dindim, em água, esse tipo de coisa, na verdade não é falta de higiene, é só o seguinte: quando você coloca uma fruta que libera muito odor na geladeira, ela vai meio que o odor dela vai preencher todo o espaço da geladeira se você não a cobrir.
E a água ou os outros materiais no geral, quanto mais diminui a temperatura, mais o gás tende a entrar ali dentro, mais o gás vai conseguir se dissolver ali dentro, tá bom? A questão é, toda substância, ela tem sempre uma solubilidade diferente da outra, tá? Toda substância vai conseguir se dissolver até certo limite, e esse limite é individual de cada substância em um solvente, desde que esteja na mesma pressão e na mesma temperatura, tá bom? Uma outra propriedade específica é o ponto de fusão. Eu acho que nas aulas passadas eu até adiantei um pouco disso para vocês. Mas o que é ponto de fusão? É a temperatura na qual uma substância sai do estado sólido para o líquido ou vice-versa, sai do líquido para o sólido, tá? Cada substância tem sua temperatura específica, tá? Tem seu ponto de fusão específico, tipo o gelo. A qual temperatura a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido? Ou seja, a qual temperatura a água congela? Na verdade, ela muda no zero, tá? O zero é o ponto específico onde a água vai sair do estado líquido e ir para o estado sólido, ou seja, vai congelar. E é também a temperatura exata onde a água vai descongelar. Tudo ocorre na mesma temperatura, tá? Depende do ambiente. Por exemplo, se você pegar água estado líquido, e coloca no congelador da sua geladeira, no local mais gelado, mais frio, então, quando a água atingir o 0 grau, ela vai começar a congelar, porque ela ainda quer baixar a sua temperatura, tá bom? Mas enquanto ela não congelar 100%, enquanto toda a água não estiver congelada, enquanto tiver água líquida, aquela água líquida, ela vai estar a 0 graus Celsius. É por isso que ela está congelando, tá bom? Quando ela congelar, você vai lá e tira essa água, coloca fora, coloca em cima coloca dentro de uma vasilha e e liga o fogo abaixo. Essa água ela vai começar a descongelar, mas enquanto tiver uma pedrinha de gelo, por menor que seja, essa pedrinha de gelo vai estar a 0 graus Celsius, temperatura na qual a água muda de estado físico, tá? A água sofre fusão ou sofre solidificação. Ela passa do sólido para o líquido ou passa do líquido para o sólido, tá bom? Toda substância é assim? Não, tá? Existem substâncias, toda substância é assim no sentido da mesma temperatura? Não, tá? Não é a mesma temperatura. Toda substância passa assim de um estado para outro. Mas se eu pegar, por exemplo, o álcool, se você colocar álcool na sua geladeira para congelar, pode passar dias e dias e o álcool ele não congela, tá certo? Porque o ponto de fusão dele é muito baixo. Então as geladeiras comuns elas não conseguem atingir o ponto de fusão do álcool. Sendo assim, ele não vai passar para o estado sólido, tá? Se vocês entenderam ponto de fusão, então eu posso ser rápido em ponto de ebulição. Ponto de fusão muda do estado sólido para o líquido ou vice-versa. Ponto de ebulição é do líquido para o gasoso ou vice-versa. Mas a explicação é a mesma. Cada substância tem a sua temperatura que vai ferver, vai sair do estado líquido para o gasoso. Água, por exemplo, é 100 graus Celsius, mas existem outros materiais que têm temperaturas muito, muito elevadas. Os metais, por exemplo, tá? Mais de 2.000 graus, alguns metais. Então, pessoal, ponto de fusão, ponto de ebulição são propriedades específicas de cada material. E ainda tem um detalhe, alguns materiais, ele pode até ter o mesmo ponto de fusão que outro, tá? No entanto, nunca vai ter o conjunto, aliás, de ponto de fusão e ponto de ebulição, os dois iguais. Pode até ser que, por alguma coincidência muito grande, a substância ela passe do estado sólido para o líquido na mesma temperatura, mas é praticamente impossível ter duas substâncias que tanto passem do estado sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso na mesma temperatura, nas mesmas temperaturas, tá bom? Então, isso aqui é exclusivo de cada substância. Em relação à densidade, é o que eu tinha falado, tem uma questãozinha. Dessas propriedades que eu mostrei, a que a gente usa de certa forma mais e que precisa entender um pouquinho melhor é a densidade, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição também a gente vai ver, mas em um conteúdo específico. Quando a gente for ver mudança de estado, eu vou falar muito desses dois e a gente vai entender. Densidade a gente precisa compreender um pouco mais porque é algo comum, é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, inclusive, tá?
Mas olha só, para a gente entender um pouquinho de densidade, tem aqui uma questão. Diz assim, ó, uma solução foi preparada misturando-se 60 gramas de sal em 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, qual a densidade dessa solução em gramas por ml? Pessoal, só para deixar claro, solução é quando eu misturo o solvente e o soluto, tá? E eles viram uma coisa só. Eu não consigo mais olhar e ver o que é solvente e o que é soluto. Tipo quando eu coloco o açúcar na água e mexo até o açúcar desaparecer, eu sei que tem açúcar ali dentro, mas eu não consigo mais ver. Então isso é uma solução, tá bom? Aí entenderam aí a questão? Eu peguei 60 gramas de um determinado sal, 300 gramas de água e misturei. Quando eu misturei, o volume total da solução foi de 300 ml. E aí pergunta qual a densidade dessa solução. Olha só, vou usar o seguinte, ó, densidade eu sei que é igual a massa da solução, tá? Dividido por o volume total da solução. Qual a massa total que eu tenho nessa solução? Eu tenho 60 gramas de sal e eu tenho 300 gramas de água. Ou seja, um total de 360 gramas. Tudo bem, total? Qual o volume da solução? A questão deixa bem claro que o volume dessa solução é de 300 ml, ou seja, 360 gramas dividido por 300 ml, eu vou ter, então, que a densidade desse material é de 1,2 gramas por ml, certo? 1,2 gramas por ml. Aí é o seguinte, ó, quanto maior a densidade, quanto maior esse valor de densidade, significa que a gente vai ter a impressão que esse material é mais pesado, a ideia de chumbo e algodão. A gente sempre vai ter a impressão que esse material é mais pesado, tá bom? Uma outra coisa, quando a gente tem um dos componentes líquido, a densidade maior significa também o seguinte, se eu tenho um líquido, por exemplo, a água, a densidade da água é de 1,0 gramas por ml, certo? Qualquer substância que tenha densidade maior que a água, ela vai afundar na água. Qualquer substância que tenha densidade menor que a água, ela vai flutuar na água. Tudo bem? Então a gente tem que ter sempre essa noção, essa ideia. Algo que tenha densidade maior vai sempre afundar, tá? No material líquido. Algo que tem densidade menor vai sempre flutuar nesse material líquido. Aqui abaixo diz assim, ó, na tabela abaixo temos a densidade de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura, à temperatura ambiente, qual deles flutuará? Gente, temperatura ambiente quer só dizer que a densidade da água vai ser essa daqui mesmo que eu falei para vocês, tá bom? 1,0 gramas por ml. E aí quer saber o seguinte, se eu adicionar esses materiais aqui, qual vai boiar e qual vai afundar na água? É simples, para eu saber, eu só tenho que observar aqui o valor da densidade, tá? Quem tiver densidade maior que a água, vai afundar. Quem tiver densidade menor que a água, vai flutuar. E outra coisa, tá vendo que aqui apareceu centímetro cúbico, gramas por centímetro cúbico? Aqui no Pau Brasil, por exemplo, aqui, ó, caso vocês não estejam vendo o mouse, que apareceu gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá bom? Tanto faz eu falar 1 centímetro cúbico ou 1 ml, vai dar no mesmo, ok? Então, bora lá. Se eu mergulhar um pedaço de pau-brasil, que tem densidade 0,4 gramas por centímetro cúbico, vai afundar ou vai boiar na água? Eu acho que vai boiar, é menor que a densidade da água. Vai boiar? Isso mesmo, olha só. Não é menor que a densidade da água, então vai flutuar, vai boiar, tá bom? Já o alumínio, se eu colocar um pedaço de alumínio dentro da água, lógico que vai afundar. Por quê? Densidade do alumínio é 2,7, tá? 2,70. Da água é 1,0. A da água é menor. Portanto, se a densidade do alumínio é maior, ele afunda.
O diamante vai afundar ou vai boiar? Diamante Afundar. é o terceiro aqui. Afundar. Isso. Chumbo. Vai afundar também. Carvão. Pelo que parece, ia boiar. E finalmente mercúrio também vai afundar. O mercúrio, gente, é o único metal que se encontra normalmente no estado líquido, tá? Naturalmente ele se encontra no estado líquido. É muito denso, ou seja, a gente tem a impressão que ele é muito pesado. Para vocês terem ideia, apenas uma garrafa de 2 litros, uma garrafa de refrigerante de mercúrio, pesaria algo em torno de 27 quilos. É bem denso, né? Uma garrafa de refrigerante cheia de água pesa em torno de 2 quilos. Se for com mercúrio, vai pesar cerca de 27 quilos. Para a gente ter uma ideia do quão denso esse material é. Beleza? A gente até agora falou sobre matéria. Não é isso? Eu falei sobre o que é matéria, falei sobre propriedades da matéria, quais os tipos de propriedades, até mostrei algumas delas. Agora eu vou falar para vocês sobre energia, tá? Nesse tópico, nessa primeira parte da disciplina de química, a gente vê matéria e energia. É importante a gente ter noção do que é a energia, tá bom? Então bora lá. Denomina-se energia a capacidade de realizar trabalho e tudo que pode modificar a matéria, por exemplo, sua posição, sua fase de agregação ou natureza química. Bora entender isso um pouco melhor. Denomina-se energia a capacidade de realizar trabalho, tá? Então, o que seria trabalho aqui? É quando eu consigo... Trabalho aqui tem relação com movimento, com a ideia de se movimentar, tá? Trabalho normalmente deslocamento, tem a ver com deslocamento, tá bom? Então, energia é a capacidade de realizar o deslocamento de alguma coisa, tirar de um local, colocar em outro. No caso aqui, de tudo que pode modificar também a matéria. A energia também é considerada como tudo que pode modificar a matéria, seja sua posição, sua fase de agregação. Posição da seguinte forma, eu posso ter energia, por exemplo, para empurrar uma cadeira de um local para outro. Então eu realizei trabalho sobre aquela cadeira. Eu só consigo empurrar aquela cadeira de um local para outro porque eu tenho energia. Eu consigo realizar o trabalho de tirar a cadeira de um local e colocar em outro. Então estou modificando a posição de determinada matéria, tá? Bem como fases de agregação, ou seja, o estado físico da matéria. Quando eu consigo fazer com que uma matéria ela mude de estado físico, saia do estado líquido, por exemplo, para o gasoso, eu estou usando energia, ela precisa absorver uma certa quantidade de energia. Bem como quando eu altero a natureza química de um material, ou seja, quando eu faço esse material sofrer uma reação química. Tudo isso denomina-se energia. Energia é também tudo que pode provocar ou anular movimentos e causar deformações. É importante a gente saber também que existem várias formas de energia. A energia mecânica, que engloba as energias potenciais de posição e cinética do movimento, a energia elétrica, a energia química, nuclear e assim por diante. Propriedades fundamentais da energia é a transformação e a conversão. O que seria essa transformação? Uma forma de energia pode sempre se transformar em outra, tá bom? Então a energia química, por exemplo, ela pode se transformar em energia elétrica para acionar seu celular. A energia elétrica, como fala aqui, ó, ela consegue se transformar em energia luminosa quando a gente acende uma luz, ou em energia térmica quando nós ligamos um aquecedor ou um ar-condicionado, tá bom? Então a energia ela pode sofrer transformação, pode ser... uma forma de energia pode se transformar em uma outra forma de energia, tudo bem? E por fim, conservação. A conservação da energia diz o seguinte, ó, que a energia ela não pode ser criada nem destruída. Sempre que desaparece uma certa quantidade de energia que está dentro de uma classe, por exemplo, energia elétrica, essa mesma quantidade de energia ela vai surgir em outra classe de energia, por exemplo, energia luminosa. Então, quando você aciona a luz, por exemplo, que é eletricidade, ou seja, energia elétrica, essa energia elétrica ela meio que vai desaparecer, mas no mesmo instante vai surgir energia luminosa, um outro tipo de energia, mas garantindo que a energia ela não
ela não pode ser destruída, tá? Não pode ser criada, nem pode ser destruída. A teoria da relatividade de Albert Einstein mostra que a massa, portanto a matéria, e a energia se relacionam por meio dessa equação que diz que trazer aqui para cima, é igual massa vezes C ao quadrado. Essa equação aqui, ela é bem conhecida, tá? Quem a criou foi Albert Einstein. Mas a questão aqui é o seguinte: essa equação diz que energia, qualquer forma de energia, é sempre igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Por meio dessa equação, eu consigo converter energia em matéria, ou matéria em energia. Então, basicamente, tudo que é energia, toda forma de energia, é também matéria. E toda matéria é uma forma de energia. E aí, aquela definição que eu falei para vocês. Depois dessa equação aqui, uma outra definição de matéria é que matéria é, na verdade, energia condensada. Tá? Matéria nada mais é do que energia quando tem uma forma, tem tanta, mas tanta energia ali que ela se condensou em algo sólido, algo que eu consigo tocar em matéria basicamente, tá bom? Mas a definição de energia é que energia é massa vezes multiplicado por, aliás, velocidade da luz ao quadrado. Tudo bem, gente?